O que aconteceu? Mais ou menos a 50 minutos do episódio, o computador desligou-se sozinho. Fez um log-off. O que é que acontece? Vamos ouvir o episódio através, isto não der para recuperar os cheiros, a partida não vai dar, com o som da câmara, que é um bocado de merda, mas é o que é. Até aos 50 e poucos Até aos 50 e poucos minutos, e depois continua daqui, fechamos o episódio e depois passamos para o episódio extra, especial para patronos, que, se tudo correr bem, será feito já com isto. Pedimos desculpa. Desculpa, alheio à nossa vontade. Quem tiver a ver no vídeo vai observar que o computador desligou sozinho. E vai ver a nossa cara de pânico. Nossa cara. E depois vai ver 5 minutos de... E eu ainda vou ver, porque vai aparecer, se o cursor estiver a mexer, é porque foi em remote desktop. Porque tu consegues ver na câmara, exatamente. Ou foi do nada, mas pode ter sido uma atualização do Windows. Acho muito estranho o gajo fazer quando está a ser usado um programa. Mas pronto. Bem, dito apresentadas as desculpas, vamos a isso. Hoje são este som de merda. Yep. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Estou bem. Queres fazer todo este episódio a falar assim? Vamos lá! Anúncio de televendas? Não, tu falavas assim e eu falava Oceano Pacífico. Sim. Podia ser. Era horrível. Não dava Hoje, para... esta manhã, cruzei a cidade ouvindo a música do meu coração. Fizeste muito bem, sim senhoras. E então, olha, terça-feira de Carnaval. A cidade está deserta, já dizia a música dos Ornatos. O Vitor Espadinha. A cidade está deserta, trabalhar que é bom, está quieto. Está quieto. Nem os nerds do técnico estão cá. Exatamente. E vem para aqui eu e tu mascarados. Sim, não é? Mascarados de pessoas trabalhadoras. Pensava que era de gaja. De matrafonas. Viemos para aqui trabalhar de manhã, não é? Alancar, vergar a mola, trabalhar que nem um galego, trabalhar que nem um ouro. Há várias expressões. E nem um preto já não se pode dizer. Já não. Com galego, ainda assim, com humor, depende, a islamofobia. Se bem que acaba por ser um elogio, não é? Acaba por ser um elogio. Quer dizer, pode estar-te a referir a uma excelente capacidade de trabalho. Claro, mas tendo em conta a escravatura, talvez não. Sim. Até porque nós estamos a receber dos patronos, portanto já não é escravatura. Antes era, agora já não é. Já sabem, Carnaval, ninguém leva a mal, podem dar uma esmolinha. Já ultrapassamos os 500 patronos. Exatamente. Um marco histórico para nós, para mais ninguém. Mas sim. E é isso, enquanto a malta está aí toda na caminha, de ressaca e tal, ou então a malta mais saudável que foi de manhã, fazer uma caminhada, aproveitar as ruas desertas. Mas a cidade é feriado, não é feriado, ou é? Função pública acho que não trabalha e há muitos privados que deram o dia. Conheço muita gente que deu o dia. Eu acho que função pública, não sei se toda, mas por exemplo aulas não há. Pois não haver aulas... Só aí milhares de pessoas. Sim. Eu tenho ali 2 escolas ao pé de casa, há sempre trânsito, é uma diferença enorme. E portanto, agora depois do resto, trabalhos normais, não sei. Olha, foi uma semana feliz para mim antes de irmos ao Carnaval, porque a minha cadela tinha sido operada uma pata, tinha uma massa estranha e felizmente é benigna. Olha. Mas como é uma cabra, não lhe quis pôr o funil, porque nos primeiros dias ela não lambeu aquilo, mas no outro dia empapou aquilo e agora fui lá e tinha os pontos um bocado infectados. Pois, tem que se pôr funil, tem que sempre pôr funil. Por muito que eles fiquem com aquele ar de candeeiro a sofrer, tem que se pôr funil. Sim. É verdade. E é só cortar-lhe as patas. Pode ser. Ou açaime. Um açaimezinho. Mesmo assim, um açaime, eles vão lá, raspam. Pois. Mas a minha era diferente, porque a minha quando foi sempre na orelha. Então vão lá logo com a pata coçar, mais, e com as unhas nos pontos, é mais lixado. Mas foi um grande alívio. Até porque eu, como sou muito pragmático e não gosto de
paninhos quentes, disse logo qual é que é o pior cenário possível. E ela disse, bem, o pior, quer mesmo saber qual é o pior cenário? Eu disse, estou-lhe a perguntar. O pior é morrer na anestesia, na operação, logo, né? Esse é o pior. Quer dizer, o pior não, porque não se vai sofrer. Sim. É o pior para ti. O pior para mim. Mas em relação à massa que ela tinha, o pior é ter cancro e termos que amputar. E eu pensei logo, cão 3 patas, sucesso no Instagram. Dá para dar likes. Logo. Dá para dar likes. Sim. É a pata da frente ou atrás? É da frente. Ainda por cima, mais fácil. É mais fácil para eles? Sim, eu diria que sim, porque atrás é mais. Eles são mais tração atrás, não é? São mais Porsche. Mais Porsche. Mais ali para saltar e tal. Mas pronto. Sim, depois se calhar para virar, vai muitas vezes com o focinho ao chão. Mas não é que eu tivesse dúvidas que gostava desta cadela, com quem vive há 7 anos, mas quando recebi a notícia, quando ela me telefonou a dizer, olha, realmente há aqui umas células neoplásicas, não sei o quê, olhei para o cão e tipo abracei-me a ela. Fiquei um bocado mariquinhas, confesso. Gastei ali parte, mas se não fosse assim, o João Moura também é assim com os cães dele. Sim, é muito... O que é que tu achas? Que o João Moura gosta mais dos cães deles porque lhes dá bife da vazia, ou eu que nunca dei bife da vazia à minha cadela? Pois é, daí também é que está, uma pessoa critica, não é? É verdade. Ele dá ali o bife da vazia do touro que ele acabou de matar. E nós aqui acabou de matar com os cães do filho. Com os cães do filho, bull baiting. Sim, mas já lá iremos mais à frente. Sim. Queres dar um lamiré sobre o carnaval? Podemos dar um lamiré. Eu, este ano, normalmente, às vezes até vou festejar. Gosto de... A noite de carnaval é engraçada para sair, porque às vezes as pessoas a fazer coisas que normalmente não fazem. E eu ainda pensei em sair mascarado, ainda falei com o Ricardo Cardoso para sairmos vestidos de padre, dos padres do Falta de Chá ou dos Betos. Mas depois achámos que iríamos ter que andar a enxutar crianças, gajas à nossa volta, a querer a extrema unção e essas coisas. Okay. Não, mas eu tinha muitas coisas para fazer e então acabei por não conseguir sair, não me mascarei de nada. Mas é uma época do ano em que há muita gente, eu aposto que tu deves detestar o carnaval. Não detesto, não. Mas eu recordo o carnaval com muita nostalgia. Era uma época sempre que eu gostava bastante. Nem que seja por mandar balões de água às pessoas da minha janela. E depois tinha que me esconder. Porque às vezes eu tinha uma técnica, era mandava o balão de água e ficava na janela. Ok. A olhar. Quem terá sido? Sem disfarçar. E funcionava muitas vezes. As pessoas olhavam para mim e eu estava ali e depois iam procurar. Eu nunca cheguei. Houve 1 ou 2 vezes que acertei. Ou seja, normalmente mandava para os lados. Mas houve 1 ou 2 vezes. Houve uma vez que enchi um balão. Isto é olhando agora, até podia ter sido potencialmente mortal. De mijo? Não. Eu não tinha assim tanto mijo. Não, um balão de ar normal, sem ser um balão de água. Ou seja, ficou uma bola gigante, um peso. Okay. Devia ter vários quilos, porque aquilo devia ter ali, se calhar, quase 5 litros de água. Uma coisa grande. Pus não a lidar, nem dava para... E deixei cair da janela a uma pessoa que ia passar. Deixei cair só. E não sei se acertou ou não, porque eu escondi-me logo. Sei que tocaram à campainha. Passado um bocado. E foram aos meus pais. Não. Os meus pais protegeram-me na mentira. Os teus pais sabiam que tinhas sido tu? Sabiam. Acho que sim. E acho que a pessoa estava toda encharcada. E depois te castigaram ou não? Tinha tipo 6 anos. Castigaram-te ou não, os teus pais? Não me devem ter castigado muito, mas devem ter dito que não se fazia. Tanto que eu nunca mais fiz. Aquilo foi... Não sei, aquilo saiu, mal eu lancei e percebi, que estupidez, que merda que eu estou aqui a fazer. Uma coisa é um balão de água. Aquilo era... Eu nem sei se aquilo... uma massa ainda vai dar pesada. O que é que tu farias se fosses pai, com uma criança de 6 anos? Achas que ele devia enfrentar as consequências e abrir a porta e dizer que tens de pedir desculpa a esta pessoa? Acho que sim. Isso deve ser traumático, deves-te porrar todo nas cuecas. Mas imagina que abres a porta e apanhas um energume que não percebe que é uma criança e que... Ou seja... que levanta mais problemas do que aqueles que deverias levantar por levar com um balão de água. Pois, eu acho que passou por aí. Acho que o gajo estava bué fora de si. E no fundo foi água. No fundo choveu um bocadinho mais em cima dele naquele dia. Mas estavas a falar da forma como te lembras com alguma nostalgia. E realmente, se eu olhar para trás na minha biografia carnavalesca, há um arco. Não é? Começo por adorar, como todos os miúdos, a ideia de ser outra coisa. Eu lembro-me de... Primeira máscara que eu me lembro-me bem, devia ter uns 5 anos e foi de Super-Homem. E lembro-me que até foi, os meus pais pediram uma costureira para costurar o meu pai desenhou o S do Super-Homem e eu lembro porque o S era tipo, um dos meus orgulhos era que havia várias crianças de Super-Homem, mas o S deles era muito afajuto.
E eu disse, meu pai conseguiu desenhar o S. Depois cresci e o momento em que eu percebi que o Super-Homem usava colãs azuis com cuecas vermelhas por cima, foi um choque. E disse, já não pode ser este super-herói. É mascarado de paneleiro. Até porque a determinada altura o Super-Homem deixou de ser o meu herói preferido, porque é o menos interessante. Nunca gostei muito. Porque não... Nem os filmes. É o que tem menos falhas, só a Kryptonite é que o pode... E é aquela estupidez, sem óculos e com óculos. Sim, pois, além disso. Isso também fazia confusão. Exatamente. Foi um burro de merda. Isso também e o que é que te lembras de ter mascarado mais? Mascarei-me de Capitão América no ano seguinte. Nunca. És muito de Capitão América, que é Marvel, muito ou DC? Agora não sei. Na altura não sabia. Na altura gostava de super-heróis. O meu irmão mais velho tinha imensos livros de quadradinhos de super-heróis, de Homem-Aranha, não sei o que, eu adorava isso. Neste houve há pouco tempo alguém que comentou dizer que podia-te perdoar tudo, mas não te perdoava dizer que o Batman era da Marvel. Eu disse que o Batman era da Marvel? Acho que sim. Ou o Batman ou o outro, mas sim. Mas eu sei perfeitamente que o Batman é da DC. Sim. Às vezes nós enganamos-nos. E depois lembro-me de uma vez, isto é uma história mais pessoal, mas lembro-me de uma vez ficar zangado com a minha mãe porque ela mandou-me para a escola, eu queria ir mascarado e ela mandou-me para a escola com uma máscara completamente fajuta. E lembro-me que me vesti uma camisola que alguém tinha tricotado, que eu odiava, mas que era preta, para eu ir mais ou menos de zorro. E fez-me tipo um bigode com uma rolha e tipo uma máscara fajuta e um chapéu. E uma daquelas espadas de plástico que havia, não sei se te lembras ainda, mas espadas de plástico de carnaval. E eu lembro-me de ter quase vergonha de ir para a escola assim, que era tipo, isto é uma máscara dos pobres, sabes? E só muitos anos depois é que eu me lembrei, era que a minha mãe já estava doente, percebes? E provavelmente, se tens cancro e estás doente, não tens tempo para ir arranjar uma máscara de uma criança de 7 anos. Então essa imagem de uma certa nostalgia, não é? Não de uma nostalgia boa, não é? Mas de uma certa tristeza, de uma certa época, aí contaminou um bocadinho o carnaval. E depois tive outra fase, que é a fase da adolescência e da primeira idade adulta, que era copos e gajas, não é? Querias ir, não é? E lembro-me uma vez, eu acho que já contei aqui o carnaval é bom para os tímidos. Pois é. Não é? Porque no carnaval é muito mais fácil. Eu nunca, mesmo no carnaval, mas eu lembro-me de ter se calhar os meus 17, 18 ou assim, e de sofrer abordagens devido à máscara que tinha e de eu próprio ter menos pudor em iniciar conversa, mesmo que fosse só a conversa. É verdade. Sim. E eu lembro-me de carnaval é fixe. E nunca que tenha, não me lembro de alguma vez ter faturado mascarado. No Brasil, em que isso é levado ao expoente máximo, portanto, não é só apenas uma espécie de um boost para os tímidos, é uma espécie de vale tudo. Aliás, eu quando mudei para lá senti mesmo isso. Não podes comparar o carnaval de cá com o de lá, e não estou apenas a falar no calor e nas fantasias e não sei o quê. Tem a ver com um estado de espírito, não é? Ou seja, o carnaval está completamente enraizado na cultura. Eu acho que serve mesmo como um escape para um país onde a vida é um pouco mais difícil, não é? Para a maioria das pessoas. E desde muito cedo, tal como se calhar as férias de verão estão impregnadas nas nossas memórias mais felizes, não é? Uma série de coisas. Dias no Algarve. Sim, ou mais até, quem ia mais tempo, não é? Para o brasileiro, e mais em algumas cidades, tipo Olinda, Rio de Janeiro, mas há cidades que celebram mais do que outras, é uma coisa muito... uma memória emocional muito forte. E eu lembro-me de uma vez uma amiga minha me dizer o que é que para ela era o carnaval, que era... Ela dizia, a possibilidade de eu todos os dias ser uma pessoa diferente da que eu sou no resto do ano. Porque ela, ainda por cima, todos os dias tinha uma fantasia nova. E não é só a questão exterior daquilo que tu te mascaras, mas é uma atitude. Provavelmente vais fazer coisas que não farias, não é? Sim. E a verdade é que o propósito inicial do carnaval, como festa pagã, era também um pouco isso, não é? Um pouco de catarse. E há um livro que eu adoro, do Rui Castro, que é um escritor brasileiro, chamado Carnaval no Fogo, que é só sobre o carnaval, mas é um livro de não ficção.
E ele fala muito disso, não é? E fala da história de uma senhora que está a falar de tudo o que fez nos carnavais da sua vida e dormiu com este e com aquele, e depois a certa altura diz: como é que eu posso ser avó, que ela ia ser avó, se eu fiz todas estas coisas, não é? Então ainda chocava a ideia de ser avó, que é aquela ideia de pessoa séria, que já não brinca ao carnaval, com todas as orgias sexuais que ela tinha feito ao longo da vida naqueles dias. Mas é uma coisa, nós importamos tanta coisa, não é? Portugal importa tanta cultura, tentamos importar algum do carnaval brasileiro, que é um bocado triste, ver senhoras em fio dental a dançar ao frio em Torres Vedras. Em Torres Vedras não é tanto, mas não importamos as orgias, pá. Há pouca orgia. Não, mas isto... Em Torres Vedras há quase uma orgia sem querer. Eu fui uma vez ao carnaval de Torres Vedras. E por momentos é tipo os Santos Populares em Lisboa, mas ainda pior. Os teus pés quase que levantam no chão e és levado pela maré. E essa maré pode ter pilas e pipis contra a tua cara e contra as tuas pernas. Mas gostei. Eu lembro que levei o carro e então não bebi. E é um erro. É um erro ir ao carnaval de Torres Vedras sem beber. Não vale a pena. Mas bebendo, pode ser giro. Mas eu ia dizer, um dos meus carnavais épicos em Portugal foi exatamente Torres Vedras, devia ter 20 e poucos. Fomos um grupo enorme daqui, não tínhamos acho que nem tínhamos onde dormir, acho que ficámos no carro ou uma coisa do género. E coisas que me lembro: a enorme quantidade de gajos vestidos de mulheres, matrafonas, típicas. Nessa confusão andava lá um carro pelo meio e as pessoas tinham uma ideia de bater assim no capô e o gajo tinha aquilo eletrificado, portanto cada vez que tu tocavas no carro levavas um choque. Pô, partida. E lembro-me de estarmos em cima de um bar já de manhã e um dos meus amigos, vestido de estrunfo, aquela coisa maluca, tipo, aos gritos, disse: vou-me atirar ali para aquelas folhas. E eram silvas. E há fotografias disso, do gajo sair de lá, cheio de picos vermelhos na cara azul, estás a ver? E depois continuou a ver, ainda fomos ao outro bar. Claro. É disso que me lembro de Torres Vedras. Mas em relação ao Brasil, de facto o carnaval lá funciona de outra maneira, porque não só há uma tradição mais longa e há a questão do calor e da relação com o corpo e com a nudez e com o sexo. E é verdade que nós somos muito mais pequeninhas do que os brasileiros. Eu acho que, claro que estou a generalizar 10 milhões e 200 milhões, mas vivi lá, acho que posso autorizar-me a fazer algumas generalizações, que é o sexo lá, o sexo ou o contacto com o outro, mesmo que não seja sexual, a paquera, como eles chamam, o flirt. É ginásio, é como ir ao ginásio. Não tem uma carga pesada de ameaça, não é? E no entanto, repara, isto não retira que no carnaval e fora do carnaval há uma série de energúmenos que as cantadas lá muitas vezes são nojentas, as mulheres queixam-se, tipo no carnaval tens imenso os gajos turbinados do ginásio, os pit boys sem t-shirt que chegam e não dizem lá, estás boa, queres uma cerveja, chegam e agarram-te. Mas também haverá mulheres que fazem isso. Também, aliás. É menos ameaçador para o homem, não? O homem por norma se não quiser, primeiro normalmente quer sempre, mas pode empurrar, não é? E quando é um homem a agarrar uma mulher... E há lá um bloco. Por falar nisso, não sei se viste, tu não viste, porque se calhar acho que isso andava mais no Twitter, um vídeo no metro, no comboio no Porto, de um gajo que se estava a masturbar para raparigas. Então uma rapariga filmou, o gajo fez o gajo, tipo sentado, a filmar também, e tipo vês o volume nas calças. Ele também filma? Ele também estava a filmar a rapariga. Volume nas calças e ele lá a tocar assim, depois ele olha e vê que ela está a filmar e então aquilo está mega viral e acho que aquilo o gajo... Já foi identificado ou não? Está claramente a cara dele, tem aliança de casado, tipo aquele gajo está... Foda-se. Está fedido, mas é bem feito. Ainda por cima a rapariga que expôs aquilo, eu não sei se tem 18 anos, parece ser mais novita. Mas olha, por voltar a falar no Brasil... Mas olhas para a cara dele, não tem ar de punheteiro. Mas isso muitos não têm, não é? Alguns têm. Aquelas pessoas que tu vês, eu gosto de falar de punhetas em público. Mas estavas a falar uma cena no Brasil que é os encoxadores, que inclusive têm grupos no Facebook, que são gajos que vão para os transportes públicos, não é? E encostar-se às mulheres com de pau feito e depois fotografam ou filmam e partilham entre eles. Com o pau de fora ou dentro? Acho que alguns tiram o pau de fora, mas muitos níveis, dentro. Né? Sim, é níveis. E então eu lembro-me de ler uma reportagem sobre isso. Acho que escrevi uma crónica até sobre isso quando estava lá. Até por causa
do vagão rosa no metro, não é? Em que havia gajos que vão andar de comboio só para fazer isso. Tipo, não tem que ir a lado nenhum. Estás a ver? Não é tipo, olha, vou para o emprego e já agora vamos esfregar ali numa gaja. Não, é tipo, olha, tenho aqui 2 horas livres. Vou até sentar pelo e volto. Exatamente. É um hobby. É um hobby como outro qualquer. Estamos aqui a condenar. Não é? Agora, eu lembro-me de uma história de uma amiga minha que tem uns primos israelitas. Ela é judia, brasileira, mas tem uns primos, portanto, ali após o Holocausto, que para certas pessoas não existiu, mas parte da família morreu, parte fugiu para o Brasil e parte foi para Israel. Mas mantiveram sempre o contacto. E então ela recebeu uns primos israelitas lá e era suposto eles irem para fazer uma viagem pela América do Sul, tipo ir para a Colômbia ou para a Bolívia. Chegaram antes do Carnaval e já não foram a lado nenhum. Porque ainda por cima eram gajos novos que vinham, tinham saído do exército, portanto tinham estado aqueles 2 ou 3 anos que é obrigatório estar no exército. Sim. Imagina, vinham com uma retraça de festa, todos musculados, todos jovens, bonitinhos, então acho que aquilo era, cada vez que saíam, varriam de uma forma, estrangeiros, estás a ver? Pá, e acho que estavam malucos, tipo, chegámos ao paraíso, não é? E o Carnaval do Brasil também tem essa coisa, que o Carnaval a vida são 2 dias, o Carnaval são 3. Não, no Carnaval é para aí 1 mês. Sim. Porque tens essa semana forte, mas tens blocos antes, blocos pré-Carnaval, blocos pós-Carnaval. E é como o Natal, cada vez começa mais cedo, não é? Outubro já é feito nas montas. Isso é verdade, que para muita gente, pá, ainda agora um amigo meu que vive em Recife, o irmão dele, que é mais novo, vai para lá todos os anos para a Olinda, pá, fazer essa espécie de turismo de alienação da realidade e só diversão. Mas para quem vive nesses sítios, pá, e se decides não celebrar o Carnaval, pá, especialmente sítios como o Rio de Janeiro ou Recife, em que são milhares e milhares e milhares de pessoas. Tipo, imagina, há blocos que têm 30 mil. Tipo, há um bloco no centro do Rio que tem 1 milhão de pessoas. E eu, que pulei Carnaval, como eles dizem lá, e fui a alguns blocos, inclusive há bocado ia-te falar de um que é o Me Beija que eu sou cineasta, que as pessoas tipo, passam por ti e dão-te um beijo na boca. Homens e mulheres? Eu nunca me beijo a um homem, mas pronto. Mas, tipo, és homofóbico? Não. Porque eles olham para ti e veem, este gajo é homofóbico. Não, eu acho que tu passas alguns sinais, não é? Tipo, então, mas pronto, nunca me beijaram. Se fosses com a Amélia com a coleira leopardo, é verdade. Beijavam-te na boca. Beijavam-te na boca. Sim, mas quando eu estava a beijar na boca, tipo, passam por ti e dão-te uns xoxos, não é? E isto para dizer o quê? Porquê é que isso não é assédio? Pá, porque eu acho que quando estás nestes blocos... já sabes ao que vais. Sim. Estás-te a pôr a jeito. Não. E se fores lá enganado? Pois, não sei. Pois, essa é que é essa. Essa é que é essa. Mas olha, estás a falar disso, agora houve uma polémica porque acho que houve uma escola de samba que fez vários cristos, tipo LGBT, mas não meteu o T. Então tens tipo o Cristo gay, o Cristo... Bissexual. Cristo gay e Cristo rei. Cristo gay. Olha, Cristo gay, querido, né? Mas... Então, eu tenho um amigo... tenho um amigo? Sim, tenho um amigo... não se dizer tenho um amigo meu. Tenho um amigo que é gay, no Brasil, e estava a ler e ele... É gay no Brasil só. Não, cá em Portugal. Portugal só como gajo. Só que no Brasil... E ele escreveu sobre isso e estava a dizer... Ele é bastante ativista e estava a dizer que... Não é passivista. Boa. Estava a dizer... Homofóbico. Estava a dizer que, de facto, se iam fazer aquilo, então deveriam ter incluído, já que vão fazer LGBT, deviam ter posto um Cristo trans. E o quê? LGBTQIA. Claro. A é o quê? O que é queer, intersexual, ou não sei o quê, e o A deve ser... Asexual. Alienígena, não sei, qualquer coisa. E asexuado pode ser. E ele estava a dizer, já que foram fazer todos, porque é que não fizeram os trans? E ele encontrou aquilo, ou seja, tinha alguma lógica. Tu podes dizer, está bem, mas pronto, eles não fizeram isso por mal, já estão a fazer isto. Mas aquilo tinha alguma lógica porque ele estava a dizer, sendo o Brasil um país onde há mais homicídios a trans, não é? E tendo havido há pouco tempo, eu não sabia, uma trans que fez uma peça de teatro e que acho que deu, ameaças de morte, mas à sério, não é? Ameaças de morte como cá, ameaças de morte em que podes mesmo morrer. E ele
Mas vê lá como é que isto é. Portanto, ele já está a puxar a sua agenda, que muitas pessoas diziam, estás a exagerar. E ele enganou-se e escreveu transexuais e os travestis. E veio logo malta a cascar a dizer as travestis, não é os. Okay. Pá. E não há... Não, mas estou a dizer ao contrário. Ou seja, uma mulher que se vista de homem não é travesti. Não? Pois, acho que não. Mas estou a dizer que é engraçado que ele é um gajo que é insuspeito, é ativista, mas enganou-se. Se calhar o ou foi distração, ou então até pode ter sido um mistype, tipo, carregou na tecla errada, percebes? Mas levou logo na cabeça. Então não há espaço para tu dizeres aquilo que eu chamo o síndrome do pisca, que é, às vezes as pessoas esquecem-se de pôr o pisca, não são sempre uns filhos da puta que estão-se a cagar para os outros. Sim, mas aí é o síndrome de quem quer policiar-se um ao outro, principalmente em termos de linguagem, depois mais cedo ou mais tarde também cai em erro. Sim, não quer dizer que seja o caso dele, mas eu por acaso eu diria os travestis. Sim. Porquê? Porque eu não associo o travestismo à transexualidade. Sim. À identidade de género. Sim, é verdade. Pode ser um homem heterossexual que se veste de mulher. Claro. Ou seja, é um travesti. Sim, mas se me dissessem isso, mas se as travestis me dissessem assim, olha, apesar de eu ser um homem que só me visto, mas prefiro que me trates para as travestis, eu digo, trate-me na boa. Assim é que não existe uma coisa que é as travestis. Não é? Há de haver travestis que querem ser tratados por o travesti e umas que gostam de ser tratados por a travesti. Este é o grande problema de uma identidade de grupo e esquecer a individualidade. Olha, e o que é que achaste de... Diz isto, desculpa, se calhar interromper. Não, ia dizer, porque também apareceu há pouco tempo, foi nos Estados Unidos, acho eu, uma rapariga que era muito ativista desse policiamento da linguagem e dessa extrema-esquerda que anda aí a fazer ativismo, muitas vezes de forma bacuca. E o que é que aconteceu? Divulgaram uma mensagem dela privada. Ela é daquelas, imagina, uma branca, cabelo curto, pintada às cores, esse género, provavelmente vegan, e esse tipo de pessoa. Não estou a discriminar, estou a dizer que há um estereótipo assim. Sim. Tal como há um estereótipo, ou seja... Provavelmente lésbica, pronto, pelo menos é assim que eu imagino. Tal como há um estereótipo, por exemplo, de pessoas que têm o cabelo rapado, suásticas tatuadas no braço e levantam o braço, não é? A dizer Heil. E então, divulgaram uma conversa dela em que ela dizia o seguinte, era uma conversa em que ela dizia se eu soubesse isso ficava logo tipo nigga, say what? Sim. Tipo uma cena assim, e divulgaram aquilo e ela foi linchada por todas as pessoas que faziam parte dela e ela também já tinha feito parte desse linchamento a outras, a pedir imensa desculpa, que tinha sido uma cena que ela disse há 5 anos, não sabia que podia ser tão racista, que ela já não era assim, primeiro que não era racismo nenhum, mas uma expressão, pronto. E depois de tanto ódio tentou suicidar-se, deixou uma carta depois voltou, chegaram a tempo e voltou, e os últimos vídeos dela era ela a dizer que não conseguia viver com aquele ódio todo e ela estava a provar exatamente aquilo que ela tinha dado a servir a muitos outros. E não é que mereça, mas é esse perigo que quando tu queres censurar vai-te morder no rabo. Tu sabes aquela história daquele comediante que utilizou a palavra retard, que é, nos Estados Unidos é grave tu dizeres isso, não é? Nós até dizemos the R-word, não é? Sim. Tu aqui se és atrasado mental, ninguém liga muito a isso, mas pronto, é uma palavra que tem uma carga muito forte. E o gajo disse, e vês que o gajo não disse tipo, cá vamos nós outra vez a mesma coisa, que é o contexto. Ou seja, uma coisa é um lapso, uma coisa é a intenção, uma coisa é quem é que tu és, qual é que é a tua história. E depois o gajo ficou tão confuso, este gajo é um gajo muito conhecido, agora não lembro do nome, é McDonald ou que é que Norm MacDonald. Sim. E o gajo ficou tão confuso e ficou tão em pânico, acho eu, que começou a utilizar síndrome de Down. Ou seja, e vês que o cérebro do gajo crashou, que o gajo não está a fazer aquilo por mal, ou seja, o gajo não quer. Mas esse gajo é conhecido por dizer coisas altamente incompetentes. Claro, mas tu vês isso. Aquele avô, mas tu ali vês que ele não está a ter nenhuma intenção de chocar ninguém. Vês que o cérebro dele, sob pressão, colapsou. E então ainda foi pior, porque de repente ele queria dizer, ou seja, ele queria utilizar a palavra, imagina, em vez de dizer nigger, queria dizer African American, não é? Ele tinha se enganado, tinha dito, não queria dizer nigger, tinha dito porque foi um lapso estúpido, não é? E depois, em vez de dizer African American, disse não sei o que, com uma coisa do género, não sei se era síndrome de Down, não sei o que é. Então aí foi pior a emenda que o soneto, não é? Mas o Luís C.K. tem um beat no novo espetáculo dele, que ele andou aí a fazer, só sobre isso, sobre o retard, e diz a palavra 1000 vezes.
Cada vez... Tu viste aquele beat que ele tem extraordinário de ele dizer, ok, não posso dizer o N-word, mas no fim diz, e tu percebes que aquilo não é racista. Claro. Ou seja, imagino que ele sabe, e pode ter essa conversa, ele dizer, eu sei qual é que é a carga da palavra, eu sei que as pessoas podem ficar ofendidas, mas é engraçado, é quando ele te mete a pensar que sim, se calhar não podes ter um uso generalista, mas há contextos em que se tu dissesses não estás a ser um racista. A partir do momento que a palavra é disseminada através do rap, por exemplo, e o rap tem público branco e negro, não se pode andar só nós é que podemos dizer, como aquele caso da miúda que é chamada a palco para cantar uma música do Kendrick Lamar e diz e fica toda a gente, não, vamos para o caralho. Está nas letras, tu tens o teu público também é branco, agora o teu público tem direito de cantar essa palavra. Mas imagina isto. Mas o que é que eu ia dizer? Mas isso acontece muitas vezes, que é quando se chama atrasado mental. Atrasado mental não devias usar porque eu nunca chamaria alguém com uma deficiência cognitiva, tipo síndrome de Down ou assim, eu nunca chamaria atrasado mental. Eu quando chamo atrasado mental há alguém que realmente tem um atraso mental, no sentido de ser estúpido e de ser burro. E ainda agora, tipo, por causa da cena do João Moura que eu escrevi, disse que eles tinham um síndrome que era taurosomia 21. E houve muita gente ofendida, pessoas, mães que tinham filhos com trissomia, que depois eu via no perfil e tinham lá, e por achar que eu estava a associar, eu não estou a associar. Primeiro é um trocadilho, depois existe uma coisa que é a monossomia, que é um excesso ou defeito de cromossomos, e o que eu estou a dizer é que gostar de tourada é uma deficiência, que existe um problema num cromossoma que te faz gostar de tourada. Estou a associar a tourada a uma deficiência intelectual. Não estou a dizer que quem tem trissomia 21 tem os resquinhos macabros de torturar cães. E tive mães com filhos a dizer, eu tenho um filho com trissomia 21 e adorei, ri-me imenso e tivemos brincar com tudo. E depois tive o oposto. E eu disse, essa associação está na tua cabeça. Eu não fiz. Agora, claro que há o trocadilho e a associação. Mas não é essa associação dessa maneira que tu interpretaste. Isso é uma interpretação tua. E então há sempre essa... É como o paneleiro. Ou o maricas. Eu dificilmente chamaria um homossexual paneleiro. Não é? Maricas menos ainda. Maricas ainda menos. É uma palavra que ganhou outra... Pode ter surgido aí, mas ganhou outra coisa. É como dizer que chamar coninhas é machista. Porque está-se a dizer que a coninha é mais fraca. Não, também te mandas para o caralho. Não? Também diz que és feio como o caralho. E depois as pessoas dizem, mas maricas, além de poder ser uma ofensa homossexual, imagina, eu sei que houve pessoas, quando eram jovens, e tinha um exemplo desses na minha ala, que sofreram por serem chamadas maricas. Portanto, eu sei que se ouvirem essa palavra, tem uma ressonância que não tem em mim, claro que sim. E respeito isso. Imagina, se eu estivesse à mesa com alguém e dissesse, não sei o quê, não sei, para alguém, não sejas maricas, e a pessoa ao meu lado dissesse, olha, tu disseste isso, eu não gosto, eu tinha uma conversa com essa pessoa e não achava que tinha o direito absoluto de o dizer se estivesse a ofendê-la. Ou seja, continuarei a utilizá-la, possivelmente não utilizaria. Não, tens o direito a fazer, mas o teu bom senso, se calhar, leva que não faça. Ou seja, não o faria à frente dele. Ou seja, imagina que era um amigo meu que ia fazer isto comigo. Quando ele faz a casa de banho, marica, olha o maricas. Mas cá está, de onde é que vem a palavra e o que é que tu queres dizer com ela? Há além da questão da homossexualidade, ou seja, eu não acho, quando eu chamo maricas a alguém, imagina, estou com o meu sobrinho e o gajo não quer dizer, não sejas maricas, salta lá. Eu não chupes pichas. E não é isso, eu não acho que os homossexuais são menos corajosos que os heterossexuais de todo. Até porque levar no cu e exige alguma coragem. E como diz o Luís C.K., para uma pila também, não é? Preciso muita coragem. Mas não acho mesmo, porque nunca achei, não é uma questão, não acho mesmo. E depois há o outro lado, que é sim, mas é uma masculinidade tóxica, não devias chamar isso a uma criança porque o rapaz tem que ser corajoso. Eu diria a uma miúda também. Ou seja, se eu acho que... é que muitas vezes até nessas maricas é madricas. Sim. Não é? É muito a mesma coisa. Maricas, caguinchas. É assim um bocado... Eu não penso nunca em homossexualidade quando uso essa palavra. Agora, Sérgio, mas lá está, tanto que tu não usas outro sinónimo para isso, não dizes não sejas paneleiro. Sim. Não dizes só, não sejas... Não vai, a palavra gay ganha um novo... Aliás, por exemplo, a palavra gay... Bicha foi uma palavra que foi quase como o nigger, né? Que foi apropriada. Claro. Os gays dizem, sua bicha. Sim, exatamente. Falam disso na boca. E mesmo a palavra gay, que era utilizada até os anos 30, 40 como uma pessoa alegre, não é?
E hoje em dia, pá, acho que ninguém utiliza gay em inglês a dizer que tu és alegre, não é? E foi, portanto, as palavras... Pá. Não, e lá está. E gay, que é um termo, comunidade gay, que é o termo até muitas vezes técnico, pode ser usado para... Isso é mesmo gay. Também pode ser usado num sentido pejorativo, não é? A palavra em si não tem propriamente... Não tem carga, não é? Depende do contexto onde está. Mas olha, já que estamos a falar de contextos muito rapidamente, o que é que achaste daqueles miúdos pintados de preto em Tavira a fazer de escravos? Toda a gente ficou chocada. Pá, eu sou todos os anos acontece. Okay. Eu estava a dizer, alguém anda à procura disto porque... Ou seja, eu não sei, pá, eu não conheço bem o caso, mas não me... se tu me disseres assim, hoje pá, com a informação toda e os casos de blackface e isto e aquilo, as pessoas já deviam saber, pá, é possivelmente, se calhar estão mal informados. Aquilo acho que até tem a ver com o contexto daquela da vila, não é? Sim, porque era exatamente um porto, sim. Não é? Mas, se tu olhas para aquilo, se eles estão a fazer uma coisa, a alertar os miúdos para a escravatura... Pá, tu podes dizer sim, pá, não façam isso para o ano que vem, porque hoje em dia é diferente, já não sei o quê, mas se calhar também não vamos crucificar aquelas pessoas porque se calhar as intenções dele não eram más, porque uma coisa é tu fazes uma coisa, por isso é que existe homicídio por negligência e homicídio premeditado, não é? Uma coisa é tu deixares um vaso na varanda sabendo que há uma tempestade e aquilo cai e matas alguém. Pá, devias ter pensado nisso, não é? Outra coisa é, estás cá em cima, como tu com o balão e devagar, portanto... Pá, vamos também ter calma. Tipo, dizer, olha, mano, se calhar já não faz muito sentido, estás a pintar os miúdos de preto, há outras maneiras de dizer, mas se calhar também não foi má intenção, não é? Sim, agora acho lindo porque os miúdos vêm com cordas e correntes e tudo. Isso é bom para aprenderem como é que é. Aliás, deviam ter ido trabalhar. Eu acima de tudo achei que a pintura estava péssima. Parecia que tinham posto os miúdos dentro da lareira ou uma coisa assim. Mas agora deve ser estranho para um miúdo negro que esteja lá. O que é que fazem? E tinha graça, era pintavam-no de branco e agora era o capataz a dar chicotada além dos outros, para inverter os papéis. Não sei se haverá negros em Tavira. Era Tavira. Era. Ou seja, a indignação que existe também não é muito honesta. É o que eu acho. Primeiro é sempre os brancos a indignarem-se com estas coisas, por norma, a mostrarem-me, olha para isto. Pois dizem que não há racismo em Portugal. Não, isto não é um sinal de racismo em Portugal. Não, há racismo sério em Portugal. Sim. Isto não é sinal. Claro. Pode ser, depende da intenção que foi feita, mas pode ter Eu acho que aqui tem a ver com o Carnaval ser por... Ou seja, se isto fosse no dia da celebração da abolição da escravatura e aquilo fosse uma interpretação das crianças, uma peça, eu acho que passava. A questão é ser no Carnaval que é associado à folia e à brincadeira. Pronto, acho que esse é o grande problema. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, se fosse essa tal celebração e aquilo fosse uma peça de teatro séria, mas aparecessem 5 miúdos com blackface, já não dava. O pessoal já ia crucificar a dizer que era racismo. Se há pessoal que vai cantar Tocar Não Me É Estranho, vai imitar o Stevie Wonder e maquina de preto, e há pessoal que acha que isso é racismo e acha que isso é blackface, portanto, qualquer coisa é ofensiva, não é? Qualquer coisa podem ir buscar. Mas já viste, nunca se viu, acho eu, tirando nos filmes acho que é o Martin Lawrence, aquele que fazem, que são dois negros, os White Chicks. Eu nunca vi nenhum negro num programa desse imitar um branco e pintarem-lhe a cara de branco. Por se calhar nunca viste nenhum negro num programa desses. Racismo. Mas tu tens uma escala de racismo. Ou seja, tu tens. Porque se tivesse, tenho a certeza que eu ia pintar de branco. Claro. Pois, provavelmente que sim. Agora eu realmente estou aqui a pensar, nunca vi. Mas tens uma escala que é, tens vários, como tudo na vida, há matizes. Não é só preto e branco, passa o trocadilho, que é, tens desde o gajo que liga ao amigo e diz, bora bater em pretos na rua, não é? Vamos já. Ao gajo que, ao sistémico que é pessoas que fazem parte de uma estrutura que se calhar não são objetivamente racistas, mas que o sistema está montado, imagina em tribunal, às vezes pode acontecer, tipo a forma como as instituições tratam as minorias, não é? A questão da lei, portanto, não são as pessoas em si que são racistas, mas a estrutura social faz com que negros ou minorias não tenham o mesmo tratamento. Há o racismo paternalista, como eu já ouvi, daquelas velhinhas que uma vez uma velhinha dizer, coitadinhos dos pretos, eles também têm direito de viver, não é? Sim. Portanto, que não quer mal, que não quer que as pessoas sofram, mas que pronto, acham que eles coitados, não têm a mesma não têm a mesma inteligência. Repara, são coisas diferentes, não é? Há o racismo inadvertido, que é esse da escola. Sim. Ou seja, eu acho que pode haver às vezes lapsos, e tu podes dizer, devias estar mais atento, deves estar atento aos outros. Sim, mas é diferente isso
não estou a desculpabilizar totalmente, mas é diferente isso, pá, de alguém que quer exterminar uma pessoa que tem uma cor diferente, ou uma origem diferente. Claro. Não, o que eu penso sempre nestes casos é, quando eu tento ver a intenção, é aquelas professoras, ou quem fez aquilo, professores, pode ser, ou diretores da escola, não sei quem é que foi, animadores socioculturais, ou o que seja, não pensou, isto vai dar merda. É que, em que mundo é que vivem, em que buraco é que vivem, para não achar que isto vai dar merda. Claro. E se, das duas uma, ou vivem completamente alienados e não sabiam que aquilo ia dar merda, ou pensaram, isto vai dar merda, mas nós queremos fazer. E aí a intenção pode estar inclinada para um protesto quase bater o pé. Não, isto é politicamente correto, a gente vai pôr os miúdos pretos e acabou. Portanto, aí é preciso não também sabemos, isso. Não sabemos. E portanto, como não sabemos, se calhar não julgamos as pessoas. Não sei, é uma coisa que não se faz muito. E as duas? Não. Olha, é julgar. Mas, temos um especial Lei de Darwin. The Survival of the Fit, não é? A sobrevivência dos que estão mais aptos. Portanto, uma espécie de ajuste sim, da humanidade, da natureza. Se bem que nós já não vivemos numa sociedade darwiniana, não é? Não, claro, ainda bem, não é? Senão... Ainda bem, mas faz com que a espécie não evolua tão rapidamente. O que é que tu... Até porque tu tens filhos de milionários que são uns completamente idiotas e inúteis, que vão continuar a ter vidas privilegiadas e que não são os mais muitos parceiros sexuais. E com muitos parceiros sexuais, não é? E se calhar tens gajos muito mais equipados fisicamente e intelectualmente, mas que nascem num meio desfavorecido, no meio de uma guerra, no meio de um país em que há fome ou há malária. Portanto, nós estamos a falar aqui da lei de Darwin, porque, aliás, a própria teoria da evolução, e aqui passa a explicar que não é uma teoria no sentido de ser uma suposição, ou seja, com o que se sabe de hoje, ela é tão válida como é a lei da gravidade. A lei da gravidade também é uma teoria. Sim, claro, mas que as pessoas às vezes acham que, especialmente a malta, os criacionistas, utilizam a questão de teoria como é uma suposição. Sim. Não, já não é uma suposição, é um dado científico comprovado. Não foi resultada. Exatamente, tal como saber que a Terra gira à volta do Sol e sobre o seu eixo, essas merdas todas. Mas, desde Darwin, em 1800 e tal, até hoje, a questão da suposição de Darwin, depois veio ser provada por uma... Bastante racista, Darwin, diga-se de passagem. Era? Era Okay. Um bocado. Tinha um bocadinho essa da superioridade de algumas raças. Mas também assim, quem é que não era racista em 1800 e tal? Não é? É que já há pessoal que quer desvalorizar o trabalho dele por causa disso. Não, havia pessoal que não era racista, havia movimentos anti-escravatura e coisas do género. Mas é curioso, mas é curioso porque mesmo dentro dos movimentos anti-escravatura havia pessoal que achava, ou seja, achava mal que pessoas fossem escravizadas, mas não achava que os negros eram iguais aos brancos. Sim. Ou seja, era dizer, isto é uma injustiça, mas se dissesse assim, mas eles são tão inteligentes ou aptos como os brancos, eles diziam não, mas não merecem ser tratados desta maneira. Portanto, mesmo... Essa é uma cena sempre que é uma desculpada, é difícil falar sobre isso sem... Que é, sempre que e já não é sempre que me dizem, porque eu felizmente não me dou muito com essas pessoas, mas já tive uma ou duas pessoas a dizer em discussão, porque os pretos são menos inteligentes. E o meu argumento é, ok, vamos partir dessa premissa... Sim, já sei, também já tive essa conversa. Sim. Vamos partir desse princípio, pronto, tu descobriste isso? Sim, senhor. Porque o bell curve, não é? Fazem sempre aquelas... Vamos partir desse princípio. Não queres ter em consideração que, por exemplo, a subnutrição diminui de 15 pontos no QI. E, portanto, que esse texto pode dar inclinado e que não é só o QI que mede a inteligência. Não é isso. Mas há outra coisa só, desculpa, um parênteses muito rápido. É, os próprios testes de QI, dito pelas pessoas que o inventou, têm preconceitos, portanto, privilegiam os brancos. Sim. Mas vamos assumir isso. Sim. Vamos fingir que é verdade. Vamos fingir que isso é verdade. Sim. Então tu achas que uma pessoa deve ser discriminada pelo teste de QI. Então, em vez de discriminarmos os pretos, vamos fazer assim. Fazemos um teste de QI à população toda. Claro. E quem tiver abaixo de 80 é matá-los a todos. Sim. E tu se calhar estás fedido. Claro. E imagina, quem tem uma deficiência. Não é que se tu queres partir dessa premissa, então quem tem uma deficiência cognitiva diagnosticada, essa pessoa tem menos direitos. Claro. Ou pelo contrário, até... tem algumas benesses porque achamos que temos que facilitar aquela pessoa. É que tu achares que os negros são menos inteligentes, então tens que, para seres boa pessoa, se partir dessa premissa, para seres boa pessoa tens que partir do princípio que então temos que os ajudar.
Claro. Porque eles nascem com uma dificuldade. Claro. Não é? Claro, Ou seja, claro. Eu tive essa tens que ser o conversa. oposto. Sim, eu tive essa e conversa. aquilo provoca ali um nó, porque não sabem como reagir. tive Depois essa começam, mas depois vão para, porque são mais propensos para a violência, não é? Depois aí vão para aí. Sim. Já não é uma questão de inteligência, mas, ou seja, pronto, é tipo os... Mas essa cena do Bell Curve, acho que já falámos aqui, que é do gajo, como é que ele chama? O Murray ou Murphy, já não me lembro. Murray. É Murray, não é? Sim. Ele próprio, quando fez aquilo, ou seja, ele não tinha nenhum intuito ideológico, não é? E o que ele registou foi que nos Estados Unidos, e atenção, isto é Estados Unidos, havia uma diferença no QI médio, não é? Entre as comunidades brancas e negras. Mas também as asiáticas eram superiores. Sim. E os homens superiores às mulheres também. E depois, montes de gajos foram investigar isso e chegaram à conclusão que tinha a ver com acesso à educação, com os testes de QI, ou seja, porque tanto os brancos como os negros, de década para década, iam aumentando pontos. Sim. Tinha a ver com o progresso. Portanto, não era que... E não é o cérebro dos humanos que aumenta de 10 anos. Claro. E o que aconteceu foi que esse gajo ficou fedido, tipo, foi perseguido pelos wokes, porque... Mas também sem razão, não é? Aparentemente, pelo que eu li sobre ele, que ele não tinha uma agenda. Não, exatamente. Ou seja, é um ele estudo científico. É questionável para que é que precisamos daqueles estudos. Claro, o próprio Sam Harris diz isso. O próprio Sam Harris diz, eu não sei porque é preciso isto agora. E o Sam Harris diz isso. Eu tinha grandes reticências em relação a ele. Depois fui ler o livro, fui ler os ensaios dele académicos e disse, este gajo meteu-se foi sem jeito, mas ele não diz em nenhum momento que há aqui uma inferioridade de uma raça perante outra. Aliás, está mais do que provado que as diferenças entre raças, que é um termo que os cientistas não gostam de usar... Sim, os sociólogos agora dizem que já não... Sim, são insignificativas e além disso... Ou seja, a tua diferença para outro indivíduo branco pode ser sempre muito maior estatisticamente do que de raça de uma para a outra. Exatamente, grupos, exatamente. Ou seja, tu podes ter uma diferença muito maior para um indivíduo branco do que a raça branca para para os negros para os brancos. Não é? Sim. E uma das coisas, eu não sei em que altura, mas houve um estudo já há algum tempo, acho que surgiu depois desse, já não sei, foi nos anos 90, para aí. O Murray, sim. Acho que foi nos anos 90, sim. Que dizia que a subnutrição podia descer até 15 pontos nos testes de QI. E que por isso, todos os testes que eram feitos em países africanos, em países subdesenvolvidos, podiam estar altamente inquinados porque as pessoas não tinham acesso à mesma alimentação, a vitaminas tipo complexos e ômegas que para o cérebro funcionam. Eu lembro-me... Aliás, tu mais vitaminas, e se fizeres um teste de QI, se calhar antes e depois, há 6 meses andas a tomar vitaminas para o cérebro e B12 e ômegas e não sei o quê, provavelmente podes melhorar um bocadinho. E há uma coisa que tu, portanto, disseste que é... E logo aí faz a diferença. Medir a inteligência exclusivamente com um teste de QI é como tu ires fazer um check-up e os gajos dizerem que estás bem porque o indicador de glicémia e de colesterol está bom. Ou meterem-te o dedo no cu e dizer que estás bem do coração. Exatamente. Exatamente. Se bem que continua a ser um bom indicador. Claro, mas até mais para a inteligência abstrata. Claro, não é? Claro. Para a capacidade de inferência, de raciocínio, mas depois tu também se não tiveres mais nada, não é? É uma parte do cérebro que está a parte mais esquerda, sim, porque a parte direita é mais criatividade, também é estimulada a parte abstrata também. Mas é um indicador bom, mas não é o único, não é? E portanto é um bocadinho bem, mas já que estamos a falar de racismo. Sim. Mas bem, não, as leis de Darwin, tiveste o caso... Isto por Darwin ser racista, sim. Tiveste o caso dos 3 rapazes, ou 2 rapazes e um homem já de quase 40 anos, morreram na segunda circular. Lixaram-me, porque a segunda circular estava cortada e eu não sabia porquê. E andei às voltas, queria ir ao McDonald's. Mas isto no dia do acidente? No dia do acidente, sim. Eram para aí 2, portanto foi 1 hora e tal depois do acidente. E acho que fizeram um vídeo... que ficou online, certo? Online, em que iam a 300 a hora. 300 a hora. Eu não sabia que um carro dava 300, por acaso. Sim, não sabia que aquele dava, mas sim. Era um Mercedes qualquer, AMG, 80 mil euros, custava o carro. Portanto, horrível. Na ponte, andavam a fazer corridas na ponte antes. Horrível, as famílias deles, não quero imaginar, da dor que seja. Uma morte estúpida. Tenho vários casos na minha... adolescência, especialmente ali em Cascais, que a malta era muito maluca, andava muito sem capacete e fazia corridas na marginal. Os gajos da minha escola que morreram na segunda circular também. Eu conheço umas miúdas que ficaram coisas traumatizantes. Lembro de um gajo que bateu na cancela, caiu para a linha e o comboio passou por cima. 2 miúdas que eu tinha passado férias com elas
um ano antes, pai, com 18 anos, e elas tiveram um acidente e morreram queimadas dentro do carro. Um grande amigo meu, com quem eu jogava a bola todos os fins de semana, que ainda hoje está vegetal na casa dos pais, foi aos 20 e poucos anos, também por um acidente. É algo que me afeta bastante e que mudou completamente a minha forma de conduzir. Ou seja, eu quando era puto, aos 18, 19, conduzia bêbado, não era dos piores, confesso que não era dos piores. Sim. Nunca fui de fazer corridas, portanto, quando conduzia bêbado, conduzia devagar. Percebes? Tinha medo de ser apanhado. Não, corridas não, mas já cheguei a acelerar um bocadinho. Mas não estamos a falar de 300, não é? Sim, não ia fazer corridas e tal. E a partir de determinada altura, prometi-me a mim mesmo, nunca mais pegava num carro bêbado, nunca mais entrava num carro com alguém bêbado. E cheguei a fazer isso, cheguei a dizer, não lá, e disse, não vou. Vou de comboio, vou de táxi, não vou. Uma questão de princípio. E achava-me um idiota, e eu dizia, não vou. Sim. E portanto, tudo isto é lamentável. E isto faz-me só pensar numa coisa, que é, isso afetou-me tanto que na altura em que trabalhava numa revista... Era 6 de maio, o que ia conduzir, do 6 de maio, da Maia. E fui fazer uma reportagem num caso que foi muito falado, isto foi para aí em 2005, de 5 miúdos que iam num carro, morreram 7 pessoas. Marginal? Não, no Alentejo. Então era um carro de miúdos, todos com menos de 20, todos com 20, 21 anos, 17, não sei o quê. Então era um carro que vinha de um casamento, que estavam bêbados, que foi contra um carro que não estavam bêbados. E uma dessas pessoas no carro que não estavam bêbados era filho de uma médica. E eu passei uma tarde com essa médica, a falar com ela estava a fazer visitas ao domicílio. E foi uma coisa muito... Mas tinha morrido o filho dela? O filho dela tinha morrido. Mas há quanto tempo? Tinha morrido tipo há meses, há 6 meses, por aí. Foi muito difícil essa reportagem. Não foi tipo CMTV logo no dia a seguir? Não. E foi... O que foi? Espera aí. Não me digas que isso deixou de gravar. Atenção. Esse parece que estavam-te a meter o dedo no cabo. Vamos lá ver. Não acredito nisto. Podemos ter ficado... Foda-se! Save your file. Next time you log off. Log off o caralho, não fiz log off. Pronto, onde é que nós estávamos? Cá estamos de volta depois deste pequeno... Estávamos a falar dos gajos que morreram, que eu estava a acompanhar, acompanhei a mãe do miúdo, de um dos miúdos que morreu, e uma das coisas que ela disse, que eu acho que é importante, ainda que nós tenhamos melhorado bastante enquanto condutores nos últimos 20 anos, não é? As pessoas já não bebem tanto, já não conduzem tanto bêbadas, ainda há, mas as principais causas ainda continuam a ser excesso de velocidade de álcool. Mas ela disse uma coisa importante, que foi, naquele casamento, aquilo era um casamento de onde saiu o carro com as pessoas alcoolizadas, há um dever da comunidade de precaver estas coisas, ou seja, não pode haver um policiamento constante do pai, dos tios, da comunidade, para que isto não aconteça, é impossível. Mas alguém se calhar devia ter dito naquele casamento, e estavam várias pessoas a dizer, tu não podes pegar no carro nesse estado. E o que eu vi muitas vezes ao crescer, e provavelmente eu fui parte disso também, é que quantas vezes, não é? Se alguém dissesse, não vais a conduzir o carro assim, e nem eras o totó. Sim. Não é? Sim. E felizmente esse estigma está a mudar. Mas em relação àquilo que aconteceu, já ia lá... eu entendo quando tu és puto, fazes estas merdas. Sim, eu às vezes penso, podia ser eu. Eu não podia, porque eu nunca ia fazer corridas e nunca andei a 300 à hora. Mas podia já fiz coisas estúpidas. Eu nunca tive carro para andar a 300 à hora. Já andei a 200. Eu, se tivesse um carro que desse 300, não sei se não experimentava. Agora, eu até aposto onde é que eles se foderam. Porque é ali uma cena que está mal feita na estrada. O problema é que... claro, não era eles que iam a 200 não, e tal. Não, o que eu estou a dizer, se tu fores a 80, que é ali o limite, também acho que podia ser 120, mas não te acontece nada. Mas é uma parte que tem uma curva e tem uma lomba. Sim. E se tu fores ali a 300, acabou. Claro. Perdeste o controle do carro. E aposto que foi naquele sítio. Por isso é que diz lá 80. Sim. Claro. Não, mas pronto. Mas ou seja, eu conheço pessoal que já deu 300, que tem carro para dar 300 em estradas cá com 3 ou 4 faixas vazias e numa reta, para experimentar. Não numa de fazer corridas. Não numa de ir com os amigos no carro. Numa estrada urbana, para todos os efeitos. Sim, é uma via semi-rápida, não é nem sequer uma autoestrada. Sim, exato. É? Onde tu sabes que na segunda circular, a toda a hora, há muitos carros. Claro, sim. E, portanto, eu às vezes penso, será que podia ser eu a fazer aquilo
Não naquele contexto de vamos três no carro, olhar aqui, fazer vídeos, olhar 300. Nunca seria eu, mesmo quando era puto e conhecia muita gente que fazia corridas, lá da Mike, que fazia corridas na vasta gama e não sei o quê. Normalmente sempre gente burra, que nem um calhau. E pá, ponho-se a pensar, será que podia ser eu? Se calhar podia, não naquele contexto, mas eu se tivesse um carro desse 300, eu se calhar havia um dia que pisava a ver se chegava aos 300. Portanto, aqui a cena não é o andar a 300, que é uma estupidez, obviamente, mas é o porque é que o estás a fazer e o contexto onde o estás a fazer e no contexto de tirar uma stories para pôr. Se fores andar a 300 num autódromo, eu compreendo. A questão é, tu não podes estar aliado de que existem outras pessoas na estrada. Exatamente, aí é o, e a questão é, problema, repara, eu não estou aqui a fazer do ultramoralista. Eu tive comportamentos, provavelmente até os meus 20 e poucos, 21, 22, de risco. Ou seja, não se calhar tão risco, mas tipo de risco. Podia-me ter acontecido aquilo que eu descrevi que aconteceu a outros, se calhar que tinha acontecido a mim. Porque andei em carros com gajos bêbados e não sei o quê. Portanto, não estou aqui a fazer de moralista. Agora, o que aconteceu depois, não é? Perante esta tamanha infelicidade, em que vais com carros para os sítios onde eles morreram, parar o trânsito... Pá, isso aí é que a minha cabeça explode de não conseguir processar esta lógica falha. E mais, meterem LEDs em balões num sítio onde há um aeroporto. Foi? Sim, não vi. Em Lisboa. Então era só luzes a subir por ali acima, percebes? E empataram o trânsito todo. Isso a mim é, pá, blows my fucking mind. E isso aí, porque uma coisa é comportamentos de risco. Os jovens são muito incautos. Eu nunca me esqueci de uma coisa. Quando tinha pai 16 anos, eu e um amigo meu, naquelas carteiras duplas da escola, começámos a desenhar merdas tipo posições sexuais e estúpidos, não apagámos ou apagámos mal. Assinaram. E veio uma professora falar connosco, uma vergonha tremenda, ainda por cima porque eu era bom aluno e era visto como o gajo educado. E ela, lembro dela dizer, nunca esquecer, eu sei que isto foi uma coisa irrefletida. Mas tu não podes fazer isto tal. E há coisas que são irrefletidas, que são fruto da idade. Mas esta cena da homenagem para mim é só burrice. Porque há milhares de maneiras de tu fazeres uma homenagem, de mostrares a tua dor, tens todo o direito de fazer, mas ir com carros para meio de uma estrada outra vez é tipo, estrada, não aprendeste nada, meu. Sim. Não, e pode estar a causar, imagina que vem uma ambulância e fica ali parada. Claro. E a pessoa morre. Claro. Há coisas que podem ser de extrapolação, mas que podem acontecer. Mas aquilo estava associado a fóruns de tuning, provavelmente, e de corridas, e acho que a claques, acho que eles eram da claque, do Benfica. Já cá está. E então, pronto, por aí é que se juntou um grupo que achou que podia ir para ali, do Benfica, podia ser outra claque qualquer. Pronto. Por um lado, lá está. É aquela, às vezes, as pessoas iam dizer, todos presos já e não sei o quê. A polícia esteve lá, não mandou ninguém embora, esteve só a observar, deixou os gajos manifestarem-se, não houve incidentes nenhuns. É às vezes uma forma de haver flexibilidade, não é? O pessoal quer a polícia mais musculada. Teria sido bom a polícia entrar ali ou seja, a polícia tem que mandar toda a gente para o caralho e aprender toda a gente. Cá não. É assim, na lei era o que eles mereciam, não é? Está a sair, não saem, tudo preso. Sim. Por outro lado, ia melhorar, ao trazer alguma coisa de bom. Claro, tens razão. E então... Ou seja, tu enquanto polícia... E os polícias fazem isso muitas vezes, tenho a certeza. Sim, claro. Há aqui uma... É como encontra-te sem cinto. Pronto, quantas vezes, né? Não sem cinto, mas... Não, mas nesse caso até é diferente. Não paras num stop, a polícia vem, multa. Desculpa lá, você não vinha carro nenhum, eu vi, pronto, tá bom. Mas aí é diferente. Passares a abrir num stop... Aí não há uma dualidade. Ou seja, não há uma dualidade de resultados. Tu fizeste uma coisa mal, até pode multar. Pode ter essa atitude mais tolerante. O que estou a dizer aqui é, e a polícia faz isso muitas vezes, infelizmente, que é perante vários cenários que podem causar problemas, escolhem o cenário que causa menos problemas. Ou seja, é o que estás a dizer, eles podiam carregar, podiam prender pessoas, mas para quê? Para gerar mais confusão, se calhar havia acidentes. Então, a polícia existe para manter a ordem pública. Claro, manter a ordem pública. Se aplicar a lei vai piorar a ordem, não é? Claro. Podem estar aí contra o trabalho. Portanto, acho que ali tiveram bem. Olha, esta semana, e seguindo a lei de Darwin... De resto, não andem a 300 a hora. Exatamente. Principalmente podem apanhar outro carro. Imagina que é uma mãe que vem com filhos lá dentro, qualquer coisa do género, não é? Tipo, as pessoas esquecem-se que o carro é uma arma. Mas esta semana, nos Estados Unidos, que isto não é só em Portugal que acontecem estas coisas, Mike Hughes, que se descrevia a si próprio como um dos aventureiros mais loucos do mundo. Era o Mad Mike, não era? Mad Mike, exatamente, a alcunha dele, de 64 anos,
meteu-se num foguetão Artesanal, feito em casa. artesanal. O que eu acho incrível é que o Science Channel estava lá a filmá-lo. Estava lá a filmá-lo, o Science Channel. Portanto, não sei até que ponto é que este channel é realmente science, mas pronto. E ele queria elevar-se, já tinha feito uma vez, já tinha se elevado, acho que a 3 km, tinha conseguido subir a 3 km de altitude. E desta vez queria provar que a Terra não era redonda. Há quem diga que este namoro dele com os Flat Earthers, com os terraplanistas, tinha apenas a ver com o facto de querer ganhar dinheiro para os seus projetos. O Science Channel estava lá para um programa chamado Homemade Astronauts. Pá, e se há uma cena que eu acho que não deves fazer em casa, sim, tentar... Do it yourself. Sim, é ciência espacial. Sim, é isso, tipo cirurgia, se calhar, não é? Tipo, cirurgia ao cérebro. Sim, neurocirurgia, não é tentar. E o que é que aconteceu? Ele morreu. Pois, pomba. Basicamente, morreu. Viste o vídeo? Vi um bocado, vi um Na gif. descolagem, o paraquedas saiu, soltou-se, e então aquilo foi até lá acima, perdeu combustível e veio até cá abaixo. Mas ele estava lá, ele não... Estava dentro, não. Sim. Ele foi mesmo até lá acima. Foi até lá acima, portanto, deve ter visto que a Terra era redonda. Foi a última coisa. Olha, é mesmo redonda, foda-se. Não vou ter de dizer aos gajos. E depois vai a cair, vês aquilo a cair e o pessoal, e aquilo, pronto, morreu, porque não se conseguiu injetar, porque tinha ficado sem paraquedas. Pronto. O sistema de injeção não deve ter funcionado, o paraquedas saiu e o gajo ficou sem forma de aterrar. Não sei como é que ele não tinha 2 paraquedas ou uma mochila dele. Disse para reaproveitar o foguetão, não sei. Porque era um astronauta. Homemade astronauts. Exato. E então agora, ele não levava uma câmara para filmar? Se calhar levava. Lá dentro? Se calhar pode ter sido destruído. Partiu-se? Pois, isso não devia estar a transmitir em direto para as imagens ficarem disponíveis. Não, o que foi filmado era de um gajo que estava em terra. Pois, eu sei, mas lá dentro ele devia ter um streaming direto da câmara, que é para termos provas que a Terra não é redonda. Sim, mas ele disse que se fosse lá, ele achava que a Terra era como um frisbee, mas que chegasse lá acima e a Terra fosse redonda, que ele diria que a Terra era redonda. Mas agora olha lá as teorias da conspiração entre os terraplanistas, agora que o gajo morreu. Foi a NASA, não sei o quê. O gajo ia provar. Então, mas muito rapidamente, fiz uma compilação de mortes estúpidas. Bem, uma clássica é daquele alemão, o Bernd Brands, que se ofereceu a um canibal para ser comido. Nice. Não é? Deixa-me ver aqui mais. Há aquela história, mas aí não foi culpa deste gajo. Aquele gajo... há um documentário na Netflix do gajo que lhe meteram um colar explosivo e o gajo morreu. Viste isso? Num assalto a um banco. Que ele foi Evil Genius. Não? Evil Genius, exatamente. O Philip Quinn decidiu aquecer um candeeiro de lava, sabes aqueles candeeiros de lava, no forno, e imagina, aquilo explodiu e ele morreu com um caco na jugular. Foi? Olha, nice. O que é que te leva um gajo a meter um candeeiro num forno? Ou num micro-ondas? É para aquilo se calhar derreter mais. Ou seja, porque aquilo é uma espécie de cera lá dentro, não é? Que quando está desligado aquilo está sólido. Quando liga, o calor da lâmpada faz com que aquilo fique mais líquido indo ali de um lado para o outro. Uma mulher ia querer fazer isso. Irlandesa de 43 anos, mãe de 4 crianças, morreu de uma reação alérgica depois de ter sexo com um pastor alemão. Pois. É o que dá, anda metida com os alemães. Se fosse com cão d'água português, Larry não era portuguesa, não. Murillo Moncada, de 25 anos, que trabalhava num supermercado em Iowa, caiu numa abertura com cerca de 50 centímetros entre um frigorífico e uma parede e só foi descoberto 10 anos depois. 10 anos? Sim. Nice. Tipo, aí o gajo fugiu de casa e coisas do género. Caixeiro, devia estar lá. Depois há aqui muitos acidentes também. Um gajo foi morto por sabes aqueles cilindros de feno que enormes que existem no campo? Sim. Caiu de um trator e matou um gajo. Yeah. E o José Luís Ochoa, de 35, morreu esfaqueado por um galo numa luta ilegal de galos. Sabes quando eles metem as lâminas nas patas do galo? Nem sabia que isso acontecia. Sim. Então o galo saiu da arena e acertou-lhe numa veia e morreu.
Assassinado por um galo. Sim. Houve aqui um gajo que morreu de feridas. Stabbed by a cock. Sim, stabbed by a cock. Morreu por ter tido sexo anal com um cavalo. E esta eu estava no Brasil, esta eu lendo. Hilda Maciel morreu num hospital brasileiro depois de, por engano, os enfermeiros terem injetado de sopa numa veia. Injetado de sopa numa veia? Sim, eu lembro-me disso, eu estava lá. Lembro-me disso. Que sopa seria? É legumes. E é sempre legumes. O Takuya Nagaya, um japonês que tinha morto uma cobra para fazer uma sopa, mas esqueceu-se que a cabeça da cobra ainda se mexeu e foi mordido e morreu envenenado. Nice. Depois de cortar a cabeça. Isto são muitas das mortes estúpidas. E por falar em estupidez, talvez possamos fechar com o João Moura, que é um que ainda não morreu, infelizmente. Tu já te manifestaste sobre isto, não é? Em várias sedes. Já. Não há muito a dizer, não é? Sobre o abuso animal. Achas que devia haver corridas de cães ou não? Não, acho que não. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é a corrida em si, é o propósito de criar animais para aquilo, e quando partem uma pata ou deixam de estar aptos para correr, é o grande problema de dar propósitos ou profissões a cães. É que quando são inúteis para aquela profissão, muitas vezes são abandonados ou são abatidos. Pronto. E nas corridas ainda mais isso acontece. Enquanto na cão polícia e isso tudo, pá, é um cão muito bem treinado, é muito fácil de ser adotado e tem uma relação muito próxima com o polícia, muitas vezes até fica com ele, ou pode ir fazer depois de cão guia, já não está para a polícia. Há uma série de vantagens. Agora, nos galos, pá, acho que não faz muito sentido. Não... Quem diz nos galos, diz nos cavalos. Mas nos galos, se calhar, ainda mais. Porque são criados assim. Depois os que são bons são... Se calhar crias uma ninhada inteira e treinas. Os outros são para vender. Depois já são velhos, já dificilmente já não os vendem nem se adotam. Já não correm, já não ganham corridas. Ficam ao abandono, provavelmente. Portanto, acho que não deveria... haver. Não me choca de se calhar tanto como a tourada, mas os bastidores das corridas de cães provavelmente serão bastante violentos. Não são... Ainda há aquela imagem que a SIC fez, imagino que numa reportagem na casa de João Moura, muito antes disto ter acontecido, em que ele tem uma mesa cujas patas são as patas do cavalo. Sim. No cavalo que ele gostava muito. Sim. E pá, podem-me dizer o que quiserem sobre o humor dos animais e dos cavalos e não sei o quê. A ideia de um animal que tu gostas muito, estiveste com ele, queres ter as patas, é que o animal teve de ser esquartejado, mesmo morto, mas tiveram que cortar as patas. E a cabeça? Tinha a cabeça na parede, sim. Também. Não faz muito sentido. Pois, podes dizer, o animal já estava morto, não sei o quê. Revela uma cena. Pá, queres ver? Tens fotografias. Sim. Vês fotografias do cavalo. Sim, tudo o que é esse tipo de troféus é um bocado estranho, não é? Agora, eu também acho que temos que fazer, se calhar, uma distinção, que é: ele não ia lá ver os cães. Ou seja, aquilo é uns maus tratos por negligência. É diferente de ele entrar ali e começar os biqueiros aos cães e cortar-lhes as patas e fazer-lhe torturá-los. Sim. Há uma grande diferença e também é preciso fazer uma distinção. Claro. Há aqui uma noção da vida animal muito diferente. Por exemplo, muitos caçadores têm cães e os cães são, pura e simplesmente, não é todos, mas para muitos, são uma ferramenta. Sim, estão em canis. Estão amarrados a uma árvore no terreno. Sim. E eu conheci alguns assim. E aquela pessoa é uma má pessoa? Não. Ele encara os cães com uma forma... Nós, se calhar, até humanizamos demasiado os cães. E eles desumanizam demasiado. E deve haver, se calhar, um meio termo. Sim. Mas o meio termo que eu compreendo e concordo com o que estás a dizer é: estou a causar sofrimento a este animal. Exatamente. E tu podes dizer, pá, estar amarrado a uma árvore causa sofrimento no animal, que é um animal que deve estar solto. O meio termo, imagina, o meio termo é: não estou a causar sofrimento, mas também não é o meio termo que eu e a minha namorada fazemos, é coitadinha, está cheia de frio, deixa lá e pôr uma mantinha. Também não precisa, se calhar. Claro, não precisa, sim. E então, pá, obviamente que ele tem demonstrado, não é, um gajo que trabalha na tourada e hoje, pá, cujo filho atiçava cães a touros. Aos touros e a vacas. Portanto, há ali todo já um historial. A cena dos cães, epá, e repara, imagina, tu tens uma herdade e a desculpa dele tem uma herdade e que ele estava ao cargo, tinha lá o caseiro, e o caseiro é que não dava comida e ele também tinha dificuldades económicas. Eu percebo isso tudo, mas é quem ele é. Ou seja, se fosse uma pessoa normal com uma herdade,
Era grave, obviamente, os cães devem ser retirados e a pessoa acho que deve ser acusada e não. Pá, lá está. Deve ser presa, prisão efetiva. Se calhar não. Mas repara uma coisa: se eu tivesse uma herdade, eu concordo com o que estás a dizer, porque mais uma vez há matizes. Se eu tivesse uma herdade com cães. Eu ia lá ver os cães. Claro, obviamente. 2, se tivesse problemas financeiros, arranjava maneira dos cães serem adotados, ia tentar, ia bater às portas, ia fazer, eu ia comprar arroz branco e fazia um panelão de arroz para os cães. Claro. Não, e não é só dificuldades financeiras. Tens uma herdade, caralho. Sim, exatamente. Tens uma herdade. Sim. O teu filho comprou uma herdade há 5 anos. Mas dito isto e aquilo que tu disseste, que é, eu não tenho a mínima dúvida que há cães que não têm as condições, como tu dizes, a caminha, a mantinha está com frio, que vivem numa quinta e que são tão ou mais felizes do que a minha cadela. Portanto, porque os cães gostam de ter propósitos. Tipo, agora estava a ler um livro do Jack London, o Call of the Wild, sobre um cão. Ele adorava escrever sobre animais. Sobre um cão que vem de uma casa e que depois é raptado e é levado e começa a puxar os trenó, e então é a transformação de um cão doméstico e os seus instintos ancestrais a virem ao de cima. E os cães, e há vários tipos de cães, há os cães caçadores, há os cães trabalhadores, os cães adoram ter uma função. Tipo, os cães pastores adoram aquilo que fazem. São felizes assim. E portanto, eu concebo que haja cães em quintas que estão a pastorear, que dormem ao relento, que não têm as mesmas comidinhas, têm os mesmos bons tratos e que são absolutamente felizes. Eu compreendo que há aqui uma paleta de existencial que vai desde a mantinha, não é? Até, olha, chega todo cagado e cortou-se de uma pata e não sei o quê. Eu compreendo isso. Mas depois há o sofrimento, seja por negligência ou com intenção. E, por exemplo, uma cena que faz a minha impressão é ver cães que passam a vida presos. Sim. E eu não admitir. Eu nunca maltratei animais. Repara as fotos. Está aqui as fotos. Maltrataste, nem que seja por omissão. É dizer, olha, realmente não devia ter feito aquilo. Foi uma situação que se foi arrastando e perdeu o controlo e não sei o quê. Pronto. E estou com outros problemas na vida e não sei o que mais. E pus lá alguém. Pronto, e o pessoal até não fui capaz de ir lá, estou cheio de problemas financeiros. Se calhar até não quis olhar para isto porque era um problema a mais. Agora, não é pura e simplesmente ele está-se a cagar para os animais e por isso é que espeta ferros em touros, por isso é que corta as patas aos cavalos para fazer mesas e por isso é que tem aquilo. É um gajo que não olha para a vida animal da mesma forma que nós olhamos. E que admita. Que admita que, sim senhor, o touro sofre, mas eu estou-me a cagar, eu gosto de espetar ferros no touro. Pronto, olha, és um otário, mas ao menos és honesto. E pronto. Olha, muito rapidamente para fecharmos, tu que és um hipocondíaco de 5 estrelas, tens alguma sugestão? 1, estás borrado com o coronavírus? Não, ainda não. E 2, tens alguma sugestão para as pessoas? A minha sugestão é não viajem para Wuhan, passa muito por aí, e de resto não tenho nenhuma sugestão porque ainda não chegou cá. Mas tendo em conta que já está em Itália e em Espanha, é uma questão de tempo. Não, eu acho que está a ser demasiado alarmista. A taxa de mortalidade ronda aos 3%. Dizem que provavelmente será muito menos porque só estão a ter em consideração os casos mais graves que se vão ao hospital. Normalmente são velhos, não é? São velhos. Ou pessoas com doenças já crónicas. A gripe normal acho que mata 0,1%. Portanto, 1 em cada 1000. Isto matará se calhar 1 em cada 100. É obviamente bastante mais. Mas a tendência a entrar em pandemia, isto digo eu que não sou especialista em vírus, nem ouvi isto em lado nenhum, estou eu aqui a especular. A tendência é a mortalidade diminuir porque o vírus espalha-se mais quanto menos mortal for, porque se mata todos os hospedeiros não tem oportunidade de se espalhar tanto. Portanto é que normalmente os vírus mais mortais não resultam tanto em pandemia, apesar de hoje em dia, não é? A mobilidade é muito maior. Portanto, eu acho que o normal parece-me será que isto entra a gripe das aves não se extinguiu. Nós apanhamos gripe das aves, quase toda passou a ser muito menos mortal e começámos a desenvolver anticorpos. E o que é que tens a dizer? Agora também pode haver uma mutação ao contrário e passar a ser muito mais mortal, mas não sei. E o que é que tens a dizer do caso do português que estava lá no cruzeiro? Não sei bem ao certo, não é? Ele estava lá. Não, da história da mulher dele, que estava a dizer que ninguém o trazia para cá. Ele não vive no Japão. E foi para a página do Ventura pedir ajuda ao Ventura para o trazer para cá. Aquilo que tu mandaste-me o print, eu não acho que foi ela que pôs. Foi alguém que reencaminhou a mensagem dela para a página do Ventura. Não acho que não foi ela que pôs na página do Ventura mesmo.
Pareceu-me pelo print que tu enviaste. Mas eu acho que ela dizia... É assim, ele vivia no Japão, não é? Pronto. Ele trabalhava no Japão, o cruzeiro está no Japão. Pá, não sei. Não, e depois há uma coisa que... O Japão é que tem que fazer alguma coisa. Não, e há uma coisa que é... depois eu estive a ler, eu acho que ela não estava a conseguir falar com a embaixada e eu percebo totalmente Claro, o pânico dela e tal, mas... Acho que foi para o hospital agora. O facto de ele estar no Japão implica que tu não possas ir lá buscá-lo se quiseres. Ou seja, se ele está em quarentena e o Japão decidiu que ele está em quarentena, o governo português não pode chegar lá e invadir o Japão e trazê-lo. Claro, há que ter isso em conta. Ou seja, o facto de às vezes as coisas não terem uma solução imediata não quer dizer que as pessoas não a queiram solucionar. Esse é que é o problema. Mas pronto. Mas, agora, acho que deve haver uma preocupação e, obviamente, acho que não é assim tão grave, acho que não é desta que vão morrer milhões e milhões de pessoas. Acho eu. Não sei. A gripe das aves na altura preocupava mais, ou do SARS em 2002, ou uma coisa assim, que tinha uma taxa de mortalidade de 30-40%. Isso sim, isso é fodido. Tens razão, não foi ela que escreveu. Tens razão, não foi ela que escreveu no André Ventura, foi alguém que pegou na mensagem da senhora e depois meteu na página do Ventura, e obviamente que isto caiu ali que nem bifes da vazia para galgos esfomeados, não é? Porque tive logo 3.000 e tal partilhas e não sei o quê. Não é? E o Ventura já está a aprender a conduzir um jato, que é para ir buscar o senhor. Pronto, mas eu contei isso à minha namorada e ela até disse: então, mas porque é que não fazem uma coisa que é? Fazem uma espécie de vaquinha e mandam o Ventura ir lá buscá-lo. Se ele é o Messias, o Salvador, não é? Então vai lá ele buscá-lo, entra no Japão tipo ninja, estás a ver? E sem máscara. Entra lá, sem máscara, entra no barco, pomba que se foda à quarentena, agarra nele, mete-o às costas e tipo comando, estás a ver? Schwarzenegger e bora aí, vamos embora. Mas, queria dizer, depois em relação ao corona, ainda não estou. Não sei. E tu estás assustado? Não estou mesmo. Não estou, Ontem fui estou a fazer um check-up anual e ontem fui a um médico, fui a uma clínica, mas também era uma clínica privada, portanto não tinha pobres nem minorias, pobres, não é? Porque quem tem mais doenças são os pobres, a gente sabe. E pensei sempre, não é? Tipo, é mais provável num sítio desse apanhar uma coisa, mas tenho a certeza que ninguém ali está com... Mais facilmente apanhava a SIDA no rabo de me sentar, porque tu sabes que a SIDA apanha-se se tu te sentares em cadeiras, não é? Em pichas. Se sentares em pichas, apanhas, sim. Mas não estou ainda... Sim, acho que há super bactérias que andam nos hospitais todos, para as quais não há antibióticos, que se calhar muito mais preocupantes do que o coronavírus. Mas não sei, estes vírus são sempre imprevisíveis, a questão é mais essa. Pode sofrer uma mutação e passar a ter uma mortalidade mais alta. Eu acho que é mais normal o contrário, porque mesmo até em termos de evolução do vírus, as mutações que vão tendo, as que se propagam são as tais menos mortais. E então, tipo, uma seleção natural da estirpe das mutações leva a que o vírus seja menos mortal. E isto lá está todo tirado de dados do cu. Mas acho que faz sentido. E portanto, ainda não, mas não sei, não tenho muito a dizer. Não tenho muito a dizer porque é preciso saber as estatísticas a sério. Tipo, muitas pessoas que morreram tinham cancro, tinham o sistema imunitário debilitado, muitos velhos, não ataca muitas crianças, o que é estranho, porque normalmente também ficam mais vulneráveis. Estranho não, mas poderia pensar se quer um grupo de risco, acho que não é. Acho que o gajo mais novo que morreu tinha 36 anos. E acho que tinha problemas já, tipo historial. Eu nunca tive nenhuma infecção pulmonar. Nada. Nunca nenhuma pneumonia, nada. Nem viral, nem nada. Também não. Olha, queria só dizer que este sábado vou estar no Algarve. Na discoteca. Antes disso, vou estar no Algarve, já quando for estar no Algarve, este sábado, na FNAC, a partir das 16 horas, há conversa com alguém que me vai entrevistar, que eu agora não me lembro quem é, sobre o meu último livro e sobre os meus livros. Portanto, FNAC do Algarve, 16 horas FNAC sábado. do Algarve? Sim. Que é num centro comercial, ali no pé da Infante Santo. Da Infante Santo, não, da Via do Infante. Mas só uma FNAC no Algarve? Acho que só há uma. Que é de Faro. É de Faro? Acho que é de Faro. Só há uma FNAC no Algarve? Sim. Ou pelo menos é a mais conhecida, que fica no shopping. Ok.
E estive na Póvoa do Varzim, no que é o maior festival literário português. De Varzim, ficou disso. Acho que disseste do. Não, eu não sei, porque até tenho lá amigos e não cometeria. Até tens amigos que são. Tenho amigos que são. Que é o maior festival, provavelmente o maior festival, acho que é mesmo o maior festival literário. Um grande abraço aos 4 ouvintes que me foram lá ver. Olha. O João, a Cássio, a Marília e o outro não me lembro, peço desculpa. O Zé. Porque estava muito nervoso quando o vi. Não. Mas foi incrível, a sala estava... Agora já sei um bocado o que tu sentes quando falas para um teatro cheio, não é? Apesar de que eu tinha um texto escrito, portanto não tinha o problema de se me esquecesse alguma coisa, tinha o texto lá à frente, ao contrário de ti. E queria agradecer aos nossos ouvintes que foram lá. É sempre um prazer andar pelo país e ver que a gente nos ouve daqui à Indonésia, como nós sabemos. Exatamente. Tens alguma coisa para informar? 7 de março, Águeda, stand-up comedy. Vou estar com o Renato Albani e com o Hugo Sousa. Águeda, 7 de março, bilhetes na Ticketline. E se quiserem podem já comprar para dia 24 de Abril em Ponta Delgada, Açores. Vou estar lá também. Eu também vou... Na Bol. Mas eu não vou a Ponta Delgada, vou a Angra, do Heroísmo. Mas tu estiveste na Póvoa há pouco tempo, disse-me um dos nossos ouvintes. Não estiveste na Póvoa há uns tempos? Há uns tempos, sim. Okay. Em novembro, dezembro. Sim. Estive lá no espetáculo, lá no pavilhão, multiusos. Aquele não pôde ir, estava a trabalhar. Mas pronto. Estive lá 2 vezes. Estive lá com o meu espetáculo a solo e depois voltei lá no pavilhão lá desportivo, com mais comediantes. Acho que sim, foi a última vez que estive lá. Muito bem. Vamos falar no programa especial para patronos que passa no sábado. Quem não é patrono só custa €1. Os mais... €1, 4 episódios. Atenção. €1, 4 episódios. Sim, €1, 4 episódios. Se quiserem gastar mais dinheiro, também podem gastar mais connosco, que nós merecemos. Sim. E podem ver o vídeo e ter acesso logo ao episódio. E a nossa nudez, porque nós fazemos isto, para quem não sabe, nós fazemos este programa todo nu. Todo nu? Sim. Pronto, a pila está debaixo da mesa, não se vê. Mas depois no fim nós levantamos. Sim, no fim dá um lamiré fazemos o helicóptero. Sim. E vamos falar de eutanásia que foi aprovada e não tínhamos falado aqui e vamos falar disso. É isso. Muito obrigado a todos. Se quiserem ouvir o episódio especial, já sabem, patreon.com/sembarbasnalíngua. É fácil de contribuir e gerência agradece. Se não quiserem, estejam aí desse lado a ouvir-nos, que já é bom. Já não é nada mau. Muito obrigado. Até já.